Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para iniciar mais uma aula de projetos. A nossa de arquitetura já encerramos na semana passada. Então, a de arquitetura de computadores já está encerrada e hoje nós vamos aproveitar esse momento para dar uma aula com revisão de projetos. Eu vou falar sobre alguns temas que eu acredito que sejam muito importantes e que foram passados de forma até bem rápida, bem simplória durante as nossas aulas. Escolhi 2 temas aqui para falar sobre eles. A questão da sustentabilidade, vou puxar um pouquinho sobre isso, falei até pouquíssimo isso, e é um assunto de grande importância que, inclusive, todo o tempo está ali na mídia. É algo que realmente que temos que entender e falar mais sobre isso. E puxar um pouquinho sobre o agronegócio, já que vou falar sobre sustentabilidade, a gente tem que conectar esse assunto ao agronegócio. O agronegócio, a gente teve aqui uma aula inteira só sobre ele, mas eu quero, desta vez, fazer a ligação com a questão sobre sustentabilidade. A gente entender um pouco do agronegócio, como ele é possível, porque se fala muito hoje em dia, existe um grande debate como quando se fala de sustentabilidade, se fala de preservar meio ambiente, de ter uma vida mais próxima à natureza. Mas quando se fala de agronegócio, a gente pensa logo de queimadas, destruição da floresta para colocar pastos. Então, existe muito essa discussão. E hoje eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade e levar para o agronegócio para que vocês percebam que é possível coexistir os dois. É possível que existam os dois modos, os dois juntos. E aí, vamos utilizar esse momento revisando esse assunto e aprofundando um pouco mais. Além disso, a aula de amanhã de projetos, a nossa próxima aula de projetos, será o momento da entrega do nosso projeto. O momento que eu acredito que muitos de vocês já devam ter entregado até hoje mesmo o teu projeto para o teu professor mediador. Lembre-se, o projeto tem que seguir aquele molde, que eu já coloquei até no grupo para vocês, aquele molde que já foi explicado aqui em aulas anteriores, e isso será entregue ao seu professor, o seu professor mediador. A aula de amanhã eu vou trazer alguns resultados sobre esses projetos. Inclusive eu vou trazer aqui, nós tivemos alguns alunos aqui corajosos, eu não vou citar o nome deles aqui agora, porque eles ainda estão mandando ainda parte do projeto, eu estou preparando tudo isso para mostrar para vocês na nossa próxima aula, um pouco mais do que eles fizeram, e até vocês se espelharem, perceberem que vocês podem fazer isso. Que um projeto, ele serve justamente para que você consiga escrever, para que você consiga planejar algo e colocar ali no papel e iniciar. Vamos pensar o seguinte, vocês aí, quando se fala nesse curso aqui de você ter a própria oficina, você ser um desenvolvedor, em cada um desse tipo de trabalho, cada um desses meios junto à informática, à tecnologia, você vai necessitar de um projeto. Você vai precisar colocar a mão no papel, né, nem na massa, mão no papel, começar a escrever. Porque pensem comigo, para fazer uma loja, para você iniciar um projeto de uma loja, para iniciar uma loja você precisa de um projeto, você precisa escrever isso, planejar. Para começar a desenvolver alguma coisa, vocês que estão aí acompanhando a disciplina de lógica, vocês sabem que tem que ter um planejamento. A gente não começa a escrever um código de uma hora para outra, tem que ter um planejamento. Então, tudo isso, para que haja um desenvolvimento, você precisa planejar. E colocar isso no papel é o que faz você segurar, trazer até mesmo clientes a você, é o que faz você trazer parceiros para trabalhar junto a você. E aí a boa escrita é o que faz com que o seu projeto tenha qualidade. E aí esse momento dessa disciplina, ele serve não simplesmente para vamos testar o que você aprendeu, vamos testar se vocês conseguem escrever, não é só um teste, é para que vocês comecem realmente a treinar, para que vocês comecem a treinar essa escrita, comecem a desenvolver isso e comecem a perceber e perder o medo de fazer um projeto. Vamos chegar lá na frente, quando vocês tiverem algo bem mais distante daqui, vocês tiverem que participar de algo como uma seleção para um mestrado, é necessário um projeto para entrar no mestrado. Vocês sabiam disso? Precisa-se ter um projeto ali todo escrito. Para finalizar um curso, uma graduação, para finalizar algo como uma especialização, você precisa escrever algo como uma monografia ou até mesmo um projeto do curso. Você precisa disso. Então, começar isso agora, começar a fazer essa escrita nesse exato momento,
é o início, é os primeiros passos para que você, quando chegar o momento de você criar um real projeto para negócio, para formação, educação, seja o que for, você esteja preparado e não tenha tanto medo. Perceba que isso é nada mais do que a escrita de como se fosse uma redação, só que seguindo uma certa ordem. Vocês vão perceber isso, vocês já devem estar percebendo, já estão entregando esse projeto, já perceberam isso. Mas vamos para a nossa revisão de hoje, para nosso momento aqui da gente trazer um pouquinho sobre esses assuntos que eu falei agora há pouco. Vamos ver isso, mas primeiro peço para cada um de vocês, vocês que estão me acompanhando aí da sala de aula, vocês que estão direto do YouTube, faça o uso dos nossos meios de comunicação, faça uso da nossa sala de chat, mande mensagem aí, não entendeu alguma coisa, quer colocar algo a mais, porque eu tenho certeza sobre esse assunto, vocês até já estão um pouco calejados sobre ele. Vai lá, dê sua opinião, fale algo. Às vezes eu estou falando sobre sustentabilidade e eu não conheço a realidade de cada uma das cidades de vocês. Eu afirmo, não conheço a realidade de cada um de vocês. Vocês podem afirmar, olha, aqui na minha cidade acontece isso. Aqui na minha cidade resolvemos essa problemática de tal forma. Coloca aí, coloca no nosso chat aí, vamos utilizar esse meio de comunicação entre nós. Tudo bem? Então vamos partir aqui para o nosso material de hoje, para a nossa aula de hoje, para falar um pouco mais sobre esses temas, na nossa revisão geral dos conteúdos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nosso objetivo para hoje, nosso objetivo do conhecimento, é a revisão, fazer essa revisão dos conteúdos das disciplinas, como foram muitos conteúdos. Nós tivemos muitas aulas, como tratamos aqui diversos assuntos diante disso. Eu escolhi alguns deles para que fossem aqueles que eu percebi que foram até falados poucos, que é necessário dar um segundo olhar em cima desse tema, então eu trouxe esses temas para nós. Ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina e com teoria e aplicações de prática, ou seja, análise. Vamos fazer uma análise em cima justamente da questão, como eu trouxe, a sustentabilidade, o bom uso dos meios, os recursos e apontar junto à questão do agronegócio. Então vamos ver isso, falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos entender a questão da sustentabilidade. A gente sabe que a sustentabilidade está extremamente conectada à questão do meio ambiente. Mas sustentabilidade não é simplesmente preservar o meio ambiente, não é preservar a água, preservar floresta, não é simplesmente isso. Sustentabilidade, ela vai mais do que isso, ela é o meio, ela é o contexto entre você conseguir viver, tratando bem o meio ambiente, agindo dentro da sua comunidade através do meio social, ou seja, uma boa convivência, e que isso tudo você consiga continuar evoluindo, consiga que a sociedade continue a crescer, ou seja, de forma econômica. Então é a gente ter essas três bases aí, elas fixas e ainda continuais. A gente acredita até, muitas vezes, quando a gente se fala sobre a questão social e principalmente econômica, quando se fala sobre isso, a gente esquece muito do meio ambiente. É tanto que eu iniciei para vocês a conversa de hoje falando sobre a questão sobre queimadas, a questão da substituição de floresta por pastos. A gente tem muito isso, essa questão bem aí. E aí é justamente esse ponto aí, você conseguir ter um pasto, você conseguir ter criação de gado, ter agricultura, mas mesmo assim ainda preservar o meio ambiente. Para isso, vamos falar então desse tripé da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade, como eu falei agora há pouco, vai na questão do meio ambiente, ou seja, o ambiental, o social e o econômico. É a transição, a sustentabilidade ela é a soma, é o equilíbrio entre esses três pontos. A gente vê que a questão sobre o ambiente, a questão do meio ambiente, é sua conservação, o bom uso, saber realmente entender que uma floresta ela pode nos trazer muito mais do que só se fala sobre é a questão sobre o oxigênio, a questão do calor, não, é muito mais do que isso. A floresta, ela sendo preservada e sendo bem pesquisada, ela pode nos trazer diversas riquezas. Questão social, bem-estar, postura ética, transparência, ou seja, tudo isso que rege a questão social.
de cada um de nós. E, por fim, a questão da prosperidade, que está ligada ali à questão econômica. E esses três nichos, eles se somam, eles ali formam o que nós temos como sustentabilidade. Esse é até o que é prezado muito por uma empresa, que as empresas hoje em dia, empresas vistas como empresas sustentáveis, é o que elas buscam, essa tal sustentabilidade. A questão do meio ambiente, ela sempre é vista como um gerador de energia, ali tem água, é a questão sobre o controle sobre os gases, o efeito estufa, emissão de gases, as queimadas, elas emitem gás carbono, então tudo isso é visto por esse ponto do meio ambiente. Quanto à questão social, a gente vê pela questão das políticas públicas, como as pessoas podem usufruir realmente até do uso dos outros dois pontos do tripé, o econômico e o meio ambiente, até em sua vida. E, por fim, a questão do lucro, da questão econômica. E aí, falando que as empresas sabem que nós, sociedade, nós seres, estamos atrás justamente de ter um país sustentável, de ter um meio ambiente preservado, nós temos a questão sobre as empresas que tentam, buscam essa sustentabilidade empresarial. Eles buscam justamente serem vistas como empresas desse modo, pois por diversas vezes o modo mais correto de você exigir, de você querer realmente que o meio ambiente seja preservado, é você perceber os produtos que você consome, de onde eles vêm, qual a origem, e até se afastar desse tipo de produto que destrói a natureza, que polui rios. Se afastar desse tipo de produto, ou seja, você está procurando justamente aquelas empresas que têm em sua política o greenwashing. Nesta política de a empresa verde, a empresa em busca dessa sustentabilidade, de ser companheira do meio ambiente, se você olha uma empresa que tem isso, você, de certo modo, você está obrigando que as empresas tenham essa consciência sobre o ser sustentável, de preservar o meio ambiente. O greenwashing, o termo faz referência às estratégias de propaganda enganosa que podem ser praticadas por empresas, indústrias, organizações não governamentais. O greenwashing seria justamente a questão sobre uma lavagem, digamos assim. Seria limpar a imagem, seria como mudar a imagem da empresa, mostrando que ela estaria ali para o lado do meio ambiente. E por diversas vezes o greenwashing é utilizado como uma propaganda enganosa. A empresa finge estar ali a proteger o meio ambiente, a empresa finge, em publicidade, estar ali do lado justamente do meio ambiente, mas aí por diversas vezes isso é apenas uma propaganda enganosa. O termo pode ser traduzido como lavagem verde, ou pintando de verde, ou até mesmo maquiagem verde. Consiste em uma prática de promover discursos, anúncios, propagandas e campanhas publicitárias com características ecologicamente, ambientalmente responsáveis, sustentáveis, verde, eco-friendly. Todavia, na prática, tais atitudes não ocorrem. Então, a empresa ela não tem que simplesmente praticar o greenwashing. O greenwashing está vendo aí que, normalmente, a empresa que faz tudo isso, ela deveria estar em busca realmente de ser uma empresa sustentável. Se essa empresa ela age de forma sustentável, os próprios resultados dessa empresa aparecem na mídia. A empresa faz isso e aparece na mídia. Já ela não necessita dessa publicidade, essa maquiagem. Por esse motivo, o greenwashing tem a intenção de criar uma falsa aparência de sustentabilidade. Percebam só, falsa aparência sobre sustentabilidade. A sustentabilidade empresarial é isso que deve ser buscado junto às empresas. Isso, essa falsa aparência induz o consumidor ao erro, uma vez que, ao comprar o produto ou serviço, ele acredita que está contribuindo para a causa ambiental ou animal. Ou seja, vocês estão vendo aí que até a empresa, olha só nesses produtos, a gente vê aqui alguns produtos que acabam até mudando o rótulo, mudando as cores, para ficar mais próximo a justamente a natureza. Isso acaba induzindo a nós perceber que essa empresa ela cuida da natureza, ela está próxima ao verde.
E ao fazer isso é só enganação. É pura enganação ali do marketing. Muitas vezes a intenção da propaganda é relacionar a imagem de quem divulga essas informações à defesa do meio ambiente, geralmente com palavras-chave ou ilustrações de natureza, quando por trás da propaganda não são tomadas medidas efetivas de minimização dos problemas ambientais. Além disso, pode ser que aquele produto ou serviço contribua para gerar impactos negativos ao meio ambiente. A gente vê isso muito em alguns produtos, por exemplo, o leite. O leite pasteurizado, o leite que a gente consome, ele por diversas vezes a gente vê algumas empresas colocando aquelas imagens da vaquinha no meio do campo, tudo verdinho, uma casinha, todo mundo feliz ali. Mas aquela dali não é a realidade mesmo na produção daquele leite. Como aquelas vaquinhas estão ali? Será que o pasto que elas estão utilizando antes era uma floresta? Então tudo isso acaba não sendo explicado, mas por uma simples imagem a gente acaba ligando uma coisa à outra. A gente acaba conectando que se naquela imagem está aquele verde, tudo bonito, passarinhos cantando, então esta é uma empresa que é amiga dos animais, é amiga da natureza, é uma empresa que tem sustentabilidade, mas isso pode e normalmente é somente uma falácia. A chamada mentira verde. Um exemplo de greenwashing, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, o IDEC, realizada ali em 2018, analisou mais de 500 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidade doméstica para verificar a prática de greenwashing. A pesquisa encontrou que em quase metade, 48% das embalagens dos produtos, foram encontradas informações falsas sobre a responsabilidade ambiental. Então, por diversas vezes a gente está ali, algo como você compra um sabão, aquele sabão neutro, um shampoo, e aí ali tem um rótulo verdinho, um rótulo mostrando natureza, um rótulo mostrando uma modelo maravilhosa ali num lago. Então isso tudo acaba influenciando a nós achar que aquela empresa ela é amiga da natureza, quando ela tem que demonstrar isso através de ações. Para entender melhor como ocorre a prática, pensamos no exemplo do setor automobilístico. Sabemos que esse setor gera diversos impactos negativos na natureza, tais como a emissão de poluentes e consumo de energia, uma vez que a geração de energia depende da exploração dos recursos naturais. Uma grande fabricante do setor automobilístico produziu uma propaganda com as informações sobre a utilização de materiais reciclados na composição do carro, economia de água, logística reversa, eliminação de metais pesados. Porém, ao invés de ecologicamente responsáveis, essas informações são consideradas greenwashing, uma vez que camuflam o custo ambiental do automóvel, além de, ao mesmo tempo que apresentam-se como ambientalmente corretas, são gerados outros impactos negativos no processo da produção. Outra falha do anúncio é que o fabricante não apresenta as certificações ambientais de tais atitudes, ou seja, as práticas sustentáveis não podem ser comprovadas. Então, por diversas vezes, uma empresa, como nesse exemplo aqui, uma empresa automobilística pode dizer algo como utiliza-se material reciclado, mas ao utilizar o material reciclado na produção ali do metal dos próprios automóveis, ao fazer isso, na produção daqueles automóveis eles não necessariamente reduziram os poluentes. E além do final disso, o carro chega até a cidade, continua poluindo do mesmo jeito, ou seja, isso aí só foi um jeito de melhorar a imagem, mas realmente isso não é um pensamento sustentável. Outro exemplo de greenwash também pode ser encontrado na esfera pública. É comum observar prefeituras utilizando informações ambientais em seu marketing, principalmente em época de eleição ou mesmo durante a vigência do mandato. Outdoor com palavras cidade sustentável, cidade verde, eita, pegou aqui justamente o nosso caso Teresina, ou mesmo utilizando imagens que remetem à ecologia, são consideradas greenwashing quando não é realizada nenhuma atitude efetiva para que a cidade se torne sustentável. Então aí é o caso de falar que a cidade é uma cidade verde, uma cidade amiga da natureza, mas se a gente não tem ações realmente, ou seja, plantio de árvores, a gente não tem algo como a proteção dos rios, das nascentes de água, a gente não tem isso.
Então, efetivamente, nada está sendo feito ali pelo caso da esfera pública, nada está sendo feito pelos governantes, quando esse é o ponto que deveria ser visto. Este é o ponto. Uma forte discussão aqui, não só no Teresina, mas no Piauí como um todo, é a questão dos rios aqui, o Rio Parnaíba, por exemplo. Já é previsto até que a vida dele está se acabando aos poucos, conforme ali de forma sem um pensamento sustentável, a água dele só é utilizada sem pensar na quantidade, como o esgoto é jogado, se ele é tratado, o esgoto normalmente não é tratado, é jogado no rio. Então, tudo isso tem que ser pensado ali pelas essas esferas públicas, tem que ser pensado pelos governantes. Mas aí fica aquela coisa, uma prefeitura está ali ao lado daquele rio, ela não pensa nessa questão sobre o esgoto, joga ali e o esgoto vai embora no rio, desce rio abaixo, chegando para a próxima cidade. Então não é pensado nisso. Acaba não sendo pensado, não sendo idealizado isso. Um grande. Nesse exemplo de rio, a gente pode ver que um dos rios mais visto como exemplo de poluição aqui dentro do Brasil é ali em São Paulo, o rio Tietê, que passa pelo meio da cidade. Quem já teve a experiência de ir até São Paulo e passar a ver o rio Tietê, percebe que é um rio de esgoto a céu aberto. Só que se você for antes da cidade de São Paulo, nas nascentes do rio, você vai encontrar o rio Tietê limpo, maravilhoso, cheio de peixes, animais, tudo. Ou seja, é só na entrada da cidade, só ao chegar na cidade que é o esgoto da cidade que está sendo jogado ali de forma pura, bruta, dentro ali dos rios. E é isso que faz com que aquele rio se torne aquele rio de esgoto. Então é nesse caso aí que os governantes têm que pensar no tratamento do esgoto antes de jogar ao rio, o que fazer com esses esgotos, o que fazer com o lixo. E a gente vê todo ano acontecendo a mesma coisa, a questão sobre as enchentes, os rios transbordando, isso na cidade de São Paulo, transbordando, que é normalmente por causa do lixo acumulado. Então falta-se esse pensamento sustentável. Isso eu focalizando aqui no caso dos governantes, da prefeitura, mas de forma geral, empresa, tudo deve ser visto como desse modo. Tem que ser visto como não somente manter uma imagem verde, mas ter aquela ideia de ser sustentável, de pensar no futuro, nas novas gerações. Como identificar e prevenir? Como é que a gente pode aqui, nós, simples consumidores, eu aí na minha cidadezinha, aqui na minha cidadezinha, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para auxiliar o meio ambiente, eu transformar o mundo, pensar num mundo mais sustentável? O que eu posso fazer aqui nessa minha luta? Então, primeiro a gente tem que identificar e prevenir essas práticas de greenwashing. Porque a gente tem que entender que toda empresa poluidora, seja a empresa que for, ela tem que ter uma motivação para mudar. Se ela vende um produto e ninguém está nem aí quanto aquele produto se está poluindo, se está destruindo a natureza, ou seja o que for, ela vai continuar naquela prática ali. Porque se a gente for pensar a fundo, gerar sustentabilidade puramente por gerar, preservar o meio ambiente simplesmente por preservar para uma empresa é um gasto. Ela vê isso como um gasto. Ela tem que ver isso como um ganho ao chamar os clientes, ao chamar o público a comprar o produto dela. Você só vai comprar aquele leite, você só vai comprar aquele produto de limpeza se aquela empresa mudar a sua ideologia. E aí é a nossa parte, é poder identificar essas práticas. Ficar atento aos produtos que se dizem ambientalmente corretos, mas não possuem certificações em seu rótulo. Alguns exemplos de certificação são o FSC, inclusive eu já falei do FSC em outras aulas dessa certificação aqui, o IBD, do Instituto Biodinâmico, e o Procel e o Ecocert. O Procel, inclusive, vocês vão encontrar sempre o selozinho do Procel em tudo que é aparelho elétrico que você encontrar, TV, o selo da Procel a gente já encontra até mesmo em alguns carros. O selo da Procel você encontra na geladeira na sua casa, ventilador. E o que tem
no caso aí, nesse selo, o que ele está indicando? Ele está indicando que essa certificadora, ela avaliou os gastos de energia, a questão até da poluição que ele pode gerar, e com isso ele dá uma nota, ele vai dar uma nota. E aí você olha lá, tipo, a geladeira lá de casa ela ganhou uma nota B. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem geladeiras, existem outros equipamentos da mesma classe, da mesma categoria, que são nota A, ou seja, que gastam menos energia. E que até mesmo na questão essa nota, ela não é avaliada só pelo gasto de energia, mas ela é avaliada também pelo como aquele produto chegou até você. Se ele foi feito pensando no meio ambiente, em um mundo sustentável. Então, ali, quando você for comprar, você vai comprar um ventilador, vou comprar um ventilador, até pensando só em você mesmo, quer economizar, procura aquele que tem um selinho mais próximo da letrinha A. Quanto mais próximo da letrinha A, ele é letrinha A, ele A é um B, isso quer dizer que tem até equipamentos que podem ser melhor. E isso vai gerar a economia. A presença dessas certificações garantem ao consumidor a veracidade das informações presentes no anúncio. Além disso, o consumidor tem a opção de verificar no site da certificadora se a empresa consta no cadastro, para garantir que a empresa não está utilizando o selo de forma ilegal. Então, quando você vê alguns desses selos certificadores, seja o produto que você vai comprar, até mesmo produtos de limpeza, você vai ali dar uma olhada se tem alguma certificadora nele. Então, tem dois shampoos. O primeiro shampoo é cheiroso, o segundo também cheirosinho, mas o primeiro tem ali um selo de uma certificadora, mostrando que aquela empresa ela foi verificada por essas certificadoras, que ela passou por um exame e ela recebeu até uma notificação ali. Ela recebeu ali a notificação sobre o que eles estão fazendo, se é bom ou ruim. Então, quando você avalia isso, essa empresa está aberta a receber um certificado ali, demonstrando a qualidade no uso. Então, é um bom quesito, é um bom caminho para você escolher aquele produto. É o nosso modo até de lutar para que as empresas tenham o bom uso, sejam sustentáveis e saiam da utilização das propagandas erradas, fake news, ou uso do greenwashing. O produto também pode conter um certificado falso ou uma imagem que lembre muito o certificado original. Nesse caso, é importante o consumidor conhecer as certificações para não ser induzido ao erro. Então, cuidado, muitas vezes você vê ali algo como tem lá um símbolo, selo de garantia, e um dedinho fazendo ok. Mas esse selo é de onde? Qual certificadora? Pode ser uma certificadora, coisa nenhuma, é só a própria empresa que colocou aquele selo ali para te enganar. Então faz parte do greenwashing. Cuidado. Observar se o anúncio utiliza termos muito vagos, como por exemplo, amigo do meio ambiente, ou simplesmente a palavra sustentável, sem esclarecer quais são as atitudes efetivas. Não é porque uma empresa, digamos que uma empresa que produz material de limpeza, produtos de limpeza, ela diga que ela é uma empresa sustentável, é uma empresa consciente e sustentável, mas lá no rótulo tem dizendo como, tem alguma informação, tem pelo menos para mais informações, acesse o site, aí você vai lá no site para ver como é que eles são sustentáveis. Então faz parte do nosso lado, nós como consumidores, e nós, por querermos que o mundo seja sustentável, que exista o uso sustentável da matéria-prima, então a gente tem que requerer isso. Se aquela empresa, como ela está fazendo o uso, o que ela está fazendo. Na produção desse produto, desse sabão em pó, gasta-se metade da água que era gasta anteriormente na produção. Reduzimos o gasto de água. O material, o esgoto que sai das fábricas, eles passam por tratamento da própria fábrica antes de serem retornados ao esgoto público. Então, tudo isso você tem que avaliar como ela está fazendo isso. E uma empresa, um produto, ter um selo como esse, já mostra que é muito mais do que a empresa simplesmente buscou a sustentabilidade, mas ela está buscando até mesmo ser certificada, pois esses certificados têm valor. Entender a relevância das informações, pois a informação pode ser verdadeira, mas não é relevante para o consumidor naquele produto. Não contém o CFC, substância da família de clorofluorcarbono, que são nocivas para a camada de ozônio. É um exemplo mais comum. O uso da substância é proibido por lei.
Já é proibido, gente. O que significa que o produto não é mais ambientalmente correto qualquer outro da categoria. Então você vai comprar. Eu vou ali comprar um, um ar-condicionado. Aí você vê lá, tá vendo o ar-condicionado, aí tem lá um selo que a própria empresa colocou. Não utilizamos CFC. É o gás que destrói a camada de ozônio, olha aí. Então essa daqui é boa, vou comprar essa marca. Só que a gente tem que perceber que o CFC, todos os ar-condicionados que hoje são produzidos, nenhum deles tem CFC. Então ele está fazendo uma publicidade de algo que normalmente ele tem. É como falar que a água é molhada. Ele está só repetindo algo que ele já está sendo obrigado. Esse gás não pode mais ser utilizado. Então ele falar que ele não utiliza isso é a mesma coisa dele falar que não utilizamos veneno na produção dos nossos materiais. É a mesma coisa, ninguém vai fazer isso. É proibido, então ele não pode utilizar esse tipo de coisa. E se você encontrar esse tipo de publicidade, esse tipo de propaganda, é que a gente tem que estar atento quanto a isso. Distorcendo a realidade. Evitar a distração do rótulo ou anúncio. Isto é, o produto pode afirmar que possui 50% menos plástico, mas no fim continua sendo um problema para a geração de lixo no planeta. Não é necessariamente que ela diz, um supermercado diz que, olha, nós agora, a partir de agora, vamos começar a colocar 50% a menos de sacolas aqui para os nossos clientes. Vamos colocar só metade. E com isso, vamos poluir menos. Vão poluir menos, mas ele poderia simplesmente utilizar, ao invés de utilizar essa metade, essa quantidade ainda de sacolas, utilizar sacolas com plástico biodegradável. Aí seria sim algo, uma boa publicidade. Todo o plástico utilizado no nosso produto é biodegradável. Duração de no máximo 1 ano na natureza. Aí sim, agora eu estou vendo vantagem nesse produto. Agora você dizer que diminuiu a quantidade de plástico, mas continua poluindo do mesmo jeito. Eu esqueci o nome agora do documentário. Tem um documentário muito bom que fala sobre os mares. Eu acho que até o final da aula aqui eu trago essa informação para você. Ele fala sobre os mares, como o plástico acaba caindo no mar, como o plástico está degradando o mar, a quantidade de lixo que está chegando ao mar, formando até ilhas de lixo. E aí é justamente, principalmente os nossos produtos, como embalagens de produtos, embalagem de alimentos, que a gente acaba colocando ali para ser jogado fora, e muitos deles acabam parando no mar, sendo jogados no mar. Então tem um documentário muito bom que fala justamente isso, que o mar está aos poucos morrendo, a vida marinha está morrendo. E assim, muito se fala de proteção sobre a floresta, a floresta amazônica, mas uma coisa que eu acredito que vocês já devem saber isso, o nosso oxigênio, o nosso ar, ele provém principalmente da questão das algas marinhas, ou seja, ela é produzida, o nosso oxigênio é produzido principalmente ali no mar. A vida realmente da Terra, ela provém principalmente do mar. Então a gente deveríamos ter uma preocupação maior com os nossos mares. Ficar atento para declarações que são simplesmente falsas. Às vezes um produto pode informar que possui descarte seletivo, mas a empresa não possui controle sobre isso. Verificar se a organização fornece algum meio de comunicação para o consumidor buscar a veracidade das informações. Se não apresentar, desconfie. Não é porque a empresa diz, nós temos o descarte seletivo, uma empresa de baterias, temos o descarte seletivo, nós recebemos sua bateria, mas aí você não encontra um posto para receber essa bateria. Na sua cidade aí, eu quero que vocês pensem na cidade de vocês. Eu já falei até em aulas anteriores que normalmente esses postos para receber lâmpadas queimadas, baterias, carcaças de celular, computador velho, pilhas usadas, normalmente eles ficam próximos a supermercados. Tem a principal rede de supermercado, normalmente eles têm esses lixos para coletar esse tipo de coisa, para coletar essas baterias velhas, esse tipo de coisa. Mas a pergunta é, vocês têm isso aí na cidade de vocês? Será que vocês já viram? Será que realmente tem isso? Porque faz parte da política de uma empresa, seja uma empresa de bateria, uma empresa de pilhas, ela tem que ter, se eu tenho na sua cidade, eu sou um fabricante de baterias e eu vendo esse produto na sua cidade, eu por lei, isso está na lei, eu sou obrigado a ter uma coleta desse produto
ali na sua cidade. Eu tenho que ter ali pelo menos um ponto de coleta, seja ele no qual for um ponto na sua cidade, mas eu tenho que ter ali um local para recolher isso. Normalmente esse local é no local, mesmo local de venda, eu tenho no supermercado. Por isso que eu falo para vocês, normalmente é no supermercado. Supermercado é que é onde a gente compra pilhas. Você vai comprar pilhas, baterias, a gente encontra no supermercado. Então, normalmente, no mesmo local que tem isso, ele vai ter ali o recolhimento desses produtos. O caso de lâmpadas, mesma forma também nesses locais. Pneus, eu já falei também que pneu, todo fabricante de pneu, ele tem que também recolher o pneu. Quando você vai fazer a troca de pneu de um carro, o pneu anterior ele tem que ficar lá. A pessoa não tem que levar o pneu embora para casa, não, de jeito nenhum. Tem que ficar lá e isso deverá passar pelo processo de reciclagem. O fabricante ele tem a responsabilidade quanto a isso. Então, tudo isso depende também da gente ir atrás, da gente buscar esse tipo de informação, da gente querer realmente que essas coisas funcionem. O IDEC, eu falei que é um dos selos aí, dos órgãos que faz justamente essa certificação. O IDEC realizou um estudo entre novembro de 2018 e junho de 2019 com o objetivo de analisar as práticas de greenwashing nas empresas referentes aos produtos de higiene, cosmética e limpeza. De limpeza doméstica disposto em 5 principais supermercados do Brasil, em unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A conclusão é que ao menos 1/3 desses produtos possui seus rótulos alegações ambientais às quais o consumidor deve se alertar. Então vamos ver aqui algumas dessas alegações que tinham nesses rótulos que normalmente a gente tem que ficar de olho. Foram analisados 509 produtos que continham pelo menos uma alegação de cunho socioambiental. 341 deles era de higiene cosmética, 89 de produtos de limpeza, 79 de utilidades domésticas. Informações coletadas: o nome do produto, fabricante, número de série, número de lote, declaração, qual a declaração que foi apresentada, e o selo do produto. Aí a gente vê aí que 52% a gente tinha ali, não era greenwash das afirmações, mas 48% desses produtos continha ali greenwash. A gente percebe que principalmente nos produtos de limpeza, 66% cometem greenwash. Ele tem suas afirmações. Então, é mais fácil vocês utilizar, de encontrar essas afirmações. A gente encontra em produtos de utilidade pública, de utilidade doméstica, como é o caso de cestinhos de lixo, balde, a gente encontra sim essas afirmações também neles, ali nos rótulos, essas afirmações falsas, de parecer que ele é um produto amigo da natureza, que tem ali essa questão ambiental, mas é tudo mentira. Os problemas mais identificados em produtos com greenwashing. As informações ditas ali não tinham provas. Eu posso ter no rótulo simplesmente escrito: essa empresa é amiga do meio ambiente. Essa empresa ajuda a preservar a natureza. Essa empresa protege a floresta amazônica. Mas onde é que eu vou encontrar essa informação que essa empresa está protegendo a floresta amazônica de alguma forma? A gente não vai encontrar isso. Então, sem provas, foi encontrados vários nessa pesquisa. De irrelevância ali, a gente viu que tem também uma grande quantidade. Vagueza e imprecisão. A questão sobre rótulos falsos, ou seja, informações ali com mentiras, tinham diversos deles. Inclusive, a gente vê também algumas alegações, algumas declarações, como no caso que eu falei agora há pouco, sobre o CFC, o gás que destrói a camada de ozônio, que é proibido há pelo menos mais de 10 anos, é proibido isso aqui no Brasil, a utilização desse gás na produção dos ar-condicionados. Então tem isso. Outro também, a questão foi vista bastante, a questão sobre a falta de informação, a comprovação, que diz ali, economia de água. Essa daqui é uma coisa que você encontra muito, gente. Vocês vão encontrar muito, principalmente em produtos de limpeza, no caso de cosméticos. A gente vai encontrar muito a questão de, na produção desse produto aqui, na construção desse produto, é gasto menos água. Biodegradável, questão de ter ali, dizendo que o produto é biodegradável, mas aí como é que eu tenho a certeza? Tem um selo, tem alguma coisa afirmando isso?
ou eu sou obrigado, se naquele copo que eu estou comprando um copinho plástico, lá tem dizendo que esse copo ele é feito com plástico biodegradável. Eu sou obrigado a pegar esse copo, enterrar e aí ver se durante um ano ele vai sumir? Será que eu sou obrigado a fazer isso? Para ter certeza? Não, deveria ter um selo. Ali deveria ter algo como o próprio IDEC, o selo do IDEC lá, comprovando que tal experiência já foi feita, demonstrando que aquele produto ele some mesmo. E a questão de a testagem em animais. Isso principalmente em produtos cosméticos. Muitas vezes a gente fica preocupado se algo como um shampoo ele foi testado em animais, mesmo que sejam em ratos, mas foram testados em animais, houve algum sacrifício, alguma maldade contra os animaizinhos. Então tudo isso, mesmo que tenha lá escrito que os testes não foram utilizados com animais, mas essa informação, como os testes foram feitos, tem em algum lugar, eu vou encontrar no site da empresa, no rótulo está dizendo alguma coisa. Então é esse tipo de informação que a gente tem que buscar. Então quando você vai fazer qualquer compra, vai fazer alguma compra, você tem que sempre estar de olho quanto a isso. Não somente no preço, não somente se aquele produto lhe agrada pela aparência, mas você deve procurar isso também, ter essa consciência de mundo sustentável. Recomendações para consumidores. Procure pelas certificações de terceiro. Como já falei, dá uma olhada se você olhe no rótulo, principalmente se tem falando lá algo como a ISO 14000. A família 14000 inteira, ela trata sobre a questão, sobre as regras do meio ambiente, proteção do meio ambiente. Mas a 14021, ela é reconhecida como uma das ferramentas úteis justamente na questão da produção, no uso até mesmo para certificar que aquilo ali não é um greenwashing. Então você dá uma olhada, procura se você tem naquele produto o selo do IDEC ou o selo da ISO. Dá uma procurada quanto a isso. Procurar por evidências de qualquer um dos 7 pecados na rotulagem ambiental, perguntando as seguintes questões. O apelo ecológico está se referindo apenas a uma questão ambiental restrita? Se sim, procure por informações adicionais que possam lhe fornecer mais imagens mais claras quanto ao impacto ambiental sobre aquele produto. O apelo fornece maiores informações e evidências sobre sua proveniência? Falta de prova. Então, muitas vezes tem a falta de prova ali. Não está dizendo que aquele produto ele é amigo da natureza, mas como ele é amigo? Só tem escrito lá que ele é amigo. Então, normalmente, deverá ter alguma informação adicional. O apelo ambiental é autoexplicativo, se não apresenta alguma explicação sobre seu significado, incerteza. Sem a devida explicação, produtos que se apresentem como ecologicamente correto, o amigo do planeta, mal como dito, amigo do planeta, amigo da natureza, isso é vago e sem sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Quando a gente vai olhar, leia o rótulo, gaste um tempinho a mais, porque ao fazer isso você está protegendo, é um modo seu de protestar, é um modo seu de ajudar o planeta como um todo. Então, quando você está ali sentado na sua salinha de sua casa, assistindo TV, e você vê algo como floresta sendo destruída, o meio ambiente ali está sofrendo, as calotas polares derretendo, quando você vê isso, tempestades que antes não aconteciam começaram a acontecer. Quando você vê esse tipo de coisa e se perguntar assim, o que eu posso fazer para mudar isso? Como é que eu vou parar essa tempestade? Como é que eu vou apagar um incêndio ali na floresta amazônica? Como é que eu vou proteger ali as baleias que estão lá no oceano? Como é que eu faço isso? Você tem que fazer pelo menos sua parte, seu mínimo, que é ao comprar um produto, veja a procedência desse produto, veja de onde está vindo aquilo dali. Até mesmo quando você vai utilizar algo como um simples papel, comprei ali uma folha folha de A4, uma resma de A4. Quando você compra isso, veja se lá tem o símbolozinho, se tem o certificado que aquela empresa é uma empresa sustentável, que aquela empresa ela tem a certificação de algo como o IDEC, algum órgão como a Procel, que tem ali junto a ela. Se você procurar esse selo, se a empresa mostra realmente o que ela está fazendo, até um simples papel, porque o papel vem justamente, no caso aqui do Brasil, principalmente da plantação de eucalipto.
mas o local onde ele foi plantado, ali era uma floresta anteriormente, o que eles estão fazendo? Então, você entender tudo isso, principalmente esse passo aí sobre a produção de papel aqui no nosso Piauí é muito forte. Aí no interior, aí na cidade de vocês, eu já fiz nas minhas andanças aqui pelo Piauí, já passei por diversas plantações de eucalipto. E a gente sabe que onde tem as plantações de eucalipto, o meio ambiente, ou seja, os passarinhos, os insetos, eles acabam se afastando, porque é só uma monocultura. Acabam não tendo ali o alimento para eles, é só o eucalipto e acabou. Então, até isso, o modo como está sendo plantado aquele produto, o modo como é tratado o meio ambiente, se existem as tais ilhas de meio ambiente fazendo a conexão das florestas naturais, tudo isso você tem que levar em conta. E essas informações têm que estar explicativas lá no site desse produto. Então, busque essas informações, tenha preferência. Eu gosto desse shampoo aqui. Por quê? Porque ele faz muito bem para o seu cabelo? Não só isso, mas porque essa empresa aqui, ela tem certificado e ela demonstra que ela é uma empresa sustentável. Então, cuidado que por muitas vezes um produto que você está comprando aí, você está ajudando a destruição do seu próprio planeta. Então, não vamos fazer isso com a nossa casa. Poderiam todos os produtos dessa categoria apresentar o mesmo apelo? Ou seja, irrelevância. O exemplo mais comum de se encontrar é a afirmação não contém CFC, considerada irrelevante, pois nenhum produto é fabricado com clorofluorcarbonetos. Então, cuidado com essas falácias. A gente utiliza-se, não utilizamos tal produto, mas a lei já diz que não pode mais utilizar. É a mesma coisa de você encontrar algo como na produção, na produção aqui nos nossos produtos, não utilizamos mão de obra infantil. Tá? É óbvio, você não pode, ninguém pode utilizar. Não utilizamos mão de obra escrava. Tá certo, tá certíssimo. Só que você não tem que fazer publicidade, porque ninguém pode fazer isso. Então são esse tipo de irrelevância, informações irrelevantes, você tem que procurar. Muito cuidado com os anúncios quanto a isso. Quando checa o apelo feito, ele é verdadeiro? Ou seja, quando tem escrito lá, essa empresa é amiga do meio ambiente, essa empresa protege as baleias. Mas como ela protege as baleias? Se você for procurar a informação e encontrar realmente, para mostrar que ela está certa quanto àquilo, mas se não tiver as fontes, vem aquela nossa busca de sempre pelas fontes. A mentira. Exemplos mais frequentes são quando os produtos apresentam um certificado de terceira parte de maneira falsa. Você encontra ali um certificado que é a própria empresa que criou um certificado de qualidade. Aí pega lá no rótulo do produto, dizendo que ele é certificado de ótima qualidade, mas aí qual é a empresa que está certificando? Qual a certificadora? Não é a própria empresa. Imagine só, eu produzo ali equipamentos eletrônicos, eu estou certificando que os meus produtos têm qualidade. Mas você que está produzindo, você está certificando, não seria o ideal que uma outra pessoa tivesse feito os testes e uma outra pessoa, uma outra empresa, uma certificadora tivesse olhado esse produto e dito, realmente ele tem qualidade. Então vamos aí, vamos certificar, vamos colocar o nosso certificado lá de qualidade sobre esse produto. Agora, você produz, é mais ou menos que nem você aí, quando você faz qualquer ação, você certifica que a sua ação, o seu trabalho é bem feito. Mas você certificar é uma coisa. Outra pessoa elogiar um trabalho seu, aí que é a diferença. Então, é justamente aqui a questão de verificar se os certificados são reais. O apelo tenta fazer o consumidor se sentir mais verde em relação à categoria de um produto que tem seu benefício ambiental questionado. Ou seja, é menos pior. A gente anda muito com isso, gente. Cuidado, cuidado. Nós, nos últimos tempos, a gente vem muito com isso, de eu vou pegar esse daqui porque ele é menos pior. Tem aquele dali que podia ser pior. Aquele dali ele polui 100%, o meu só polui 50%. Não, você tem que pegar um que não polui, meu amigo. Não, aquele dali, aquela empresa ali, ela é horrível, porque eu ouvi dizer até que ela tem mão de obra infantil. Mas na minha não é mão de obra infantil, não. Mas ele só mesmo massacra o pobre dos trabalhadores lá, com altíssimas horas e pouquíssimos salários. Mas aí, justamente esse é o ponto que você tem que olhar.
O certificado apresentado pelo produto é realmente endossado por terceiros. Culto a falsos rótulos. Aí é o retorno ali do rótulo falso, que você mesmo vai lá e certifica que seu produto tem qualidade. Não é porque você fez um trabalho e disse, meu trabalho é bem feito, que necessariamente isso é uma verdade. Pode até ser verdadeira. Isso pode ser uma verdade, mas esse certificado, essa comprovação de qualidade, tem que vir de terceiro. Então, procure se informar sobre os verdadeiros selos de certificação ecológicos para não ser enganado por simples imagens ou selos sem certificado algum. Essa questão de certificado é tão forte, gente, tão forte, que quando vocês estiverem mais habilidosos no mundo da tecnologia, vocês vão perceber que existem certificações para nós profissionais. Por exemplo, quando você trabalha, ou nas nossas aulas aqui, nossas aulas de projeto, a gente chegou a falar de certas metodologias, como o Design Thinking, como o Scrum, onde você pode tirar certificação sobre aquilo. O que isso quer dizer? Hildo, se eu estudar essa metodologia, o Design Thinking, o Scrum, o XP, se eu estudar algo como isso vai me transformar em um bom designer, em um bom projetista? É bem provável que sim. Mas quem tem que dizer que você é um bom projetista, que você entendeu realmente aquela metodologia, é alguém fora você, um terceiro, alguém que vai te avaliar. É por isso que a gente tem até a imagem do professor. O professor não é somente aquele que lhe traz o conhecimento, é ele que te dá esse certificado. Meu aluno aprendeu, ele tirou nota 10, eu dei esse 10 aqui para ele, esse é o meu certificado. Quando eu coloco nota 10 para ele, eu estou certificando que o produto dele é de qualidade. Agora imagine se você faz a sua provinha aí e você mesmo vai lá e corrige e diz, nota 10. Eu posso confiar nesse 10? É esse o ponto. Eu preciso de um terceiro, eu preciso justamente de alguém para endossar esse teu produto, dizer realmente que ele tem qualidade. Por esse motivo, fiquem de olho, fiquem sempre de olho nas embalagens, seja qual o produto. Principalmente naqueles produtos do seu dia a dia. Ah, eu compro sempre o mesmo sabão. Olha se aquele sabão é o sabão. Não só que ele é bom, que ele lava, mas a procedência dele. Se aquela empresa é sustentável, se aquela empresa ela é uma empresa realmente amiga do meio ambiente. Olhe outros produtos, como você vai comprar um ventilador. Ah, eu vou comprar um ventilador aqui, a nota do ventilador lá de casa é nota E. Além de gastar muita energia elétrica, ele, na sua produção, ele ganhou uma nota péssima, gente. Vamos dizer aqui que você compraria, a gente olhando essa notinha, esse selo da Procel, que vem nos produtos ali mostrando a nota dele, de A até E. Você compra um produto que tem uma nota D. Comprei um produto ali, nota D, mas ele estava numa promoção, estava incrível aquela promoção dele. Fui lá e comprei esse produto. Quando você compra esse produto com nota D, eu pergunto, se fosse no mundo real, você compraria algo da mão de uma pessoa que a nota dele, a nota do trabalho dele, de 0 a 10, era uma nota 3? Você compraria isso? Ah, meu produto é uma nota 3 de 10. E aí, você compraria? Não, eu não quero esse cara, não. Eu quero um profissional nota 10 aqui trabalhando comigo. Eu quero comprar um produto nota 10 e não um produto nota 3. Então é a mesma coisa. Vai comprar um produto, procure aquele selo, principalmente os elétricos eletrônicos da Procel. Isso é o mais visível que vocês encontram. Quando chegar hoje em casa, ou até mesmo na sala que vocês estão aí, deve ter um ar-condicionado. Dá uma olhadinha se tem ali o selo com aquela lâmpadazinha sorrindo da Procel. Procurem, dá uma olhadinha na nota deles. E aí depois vocês afirmam aí, ó, professor, eu vi aqui o ar-condicionado aqui da escola, da sala onde eu estou, a nota dele é nota B. A nota dele é nota A. Dá uma olhadinha aí e fala, dá uma resposta aí no nosso chat aí, fala aí para ver se vocês conseguem perceber isso. E eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Vai comprar qualquer produto, vai comprar um produto novo, ar-condicionado, ventilador, vai comprar até um carrinho de controle remoto, procura a certificação dele. Ah, mas certificação para um brinquedo? Procure essa certificação para esse brinquedo. Porque é nessa certificação aí que você está vendo se essa empresa, esse produto foi construído, foi feito, produzido de forma sustentável, e ao ser feito desse jeito, você
usando esse produto, você está afirmando para aquela empresa, olha, produza mais deste produto, tenha esse pensamento sustentável, que nós vamos continuar nessa parceria. E os concorrentes vão pensar o quê? Ei, esse negócio aqui de poluir, esse negócio de destruir a natureza, isso não dá mais. Nós não vamos sobreviver no mercado. Vamos modificar essa nossa visão quanto ao mundo, essa visão aí quanto aos nossos produtos. Então é algo que nós devemos levar. Gasta um tempinho a mais? Com certeza. Imagine só, você vai fazer a compra do mês, já leva o maior tempo ali você andando no supermercado, pegando ali sabão, sal, arroz. Aí eu vou ter que olhar produto a produto. Com o tempo, você já vai conhecer até as marcas. Esse arroz, por que eu compro aquele arroz ali? Porque ele é mais gostoso? Não, porque eu procurei informação sobre aquele arroz. Como ele é plantado, ele não utiliza agrotóxico, por não utilizar veneno, esses produtos químicos, então ele acaba tendo o meio ambiente ali não é afetado, e nem até mim mesmo, eu não vou ser afetado de forma alguma. Então procure isso, procure, vai comprar sardinha, de onde veio a sardinha? Veio do mar, mas como ela foi pescada? Como a pesca aconteceu? Vocês sabem que na pesca de sardinhas tem até a questão que a sardinha naturalmente ela é o alimento dos golfinhos. E aí, você está vendo como é que ela utiliza, como é que a pesca dela é feita, se é feita dentro do prazo correto, dentro da época correta. Então, todas essas informações vocês vão começando a buscar de pouco em pouco, mas procurem, se você não tem esse tempo todo para procurar tudo, procure pelo menos visualizar o certificado que vai estar em cada um dos produtos. Seja ele um ferro de passar, um eletrodoméstico qualquer, ou até mesmo um produto alimentício. Procure sempre por esses selos. Não caia de cara naquela conversa de o tal do greenwash. Essa é uma empresa amiga do meio ambiente, ela é amiga dos animais, ela protege a natureza. Não caia só nesse rótulo, não. Tem que fundamentar o que está escrito ali, o que está dito ali naquele rótulo. Turminha, chegou o momento do nosso intervalo e daqui 20 minutinhos a gente retorna. Até mais.